O milagre de Márcia, uma fé que venceu o impossível. Márcia sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como costureira desde os 18 anos, criando sozinha os 2 filhos depois que o marido faleceu em um acidente de carro. Apesar das dificuldades, ela nunca deixou de sorrir para os clientes que chegavam à sua pequena oficina em casa, nem de preparar o almoço com carinho para os meninos antes de irem à escola. Mas havia algo que, aos poucos, estava roubando sua paz, uma dor constante na barriga, que começou como um incômodo e foi se tornando insuportável. No início, ela atribuiu ao cansaço. É só estresse, minha filha, dizia para si mesma enquanto passava as noites costurando para entregar as encomendas no prazo. Mas quando as dores vieram acompanhadas de sangramentos intensos, Márcia não teve escolha, precisou procurar um médico. O diagnóstico foi como um balde de água fria, fibroma uterino, grande, e com risco de complicações sérias. Pode ser necessário uma cirurgia de urgência, disse o médico, olhando-a com pena. E se não resolver, há risco de perder o útero. Márcia sentou-se na cadeira da sala de espera, tremendo. Não era só a dor física que a assustava, mas o medo do futuro. Como pagaria uma cirurgia? Como cuidaria dos filhos se precisasse de repouso longo? E se algo desse errado? Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, ela chorou em silêncio, apertando contra o peito a Bíblia que ganhara de uma vizinha anos atrás, mas que raramente abria. Foi então que se lembrou de Dona Maria, uma cliente fiel que sempre pedia para Márcia ajustar suas saias longas e discretas. Irmã Maria, como era chamada por todos, sempre falava com tanto carinho da sua igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Lá a gente encontra paz, minha filha, dizia, enquanto Márcia alfinetava a barra da saia. Os irmãos oram uns pelos outros, e Deus ouve. Naquele momento de desespero, Márcia não teve dúvidas, no domingo seguinte, ela iria. O templo da Congregação Cristã no Brasil era simples, como tudo naquela igreja. Nenhum lustre chamativo, nenhuma decoração extravagante. Só bancos de madeira enfileirados, um púlpito modesto e, no fundo, a mesa da Santa Ceia coberta com um pano branco imaculado. As irmãs usavam vestidos longos e discretos, os irmãos, ternos sóbrios. Não havia instrumentos musicais, mas quando os hinos começaram a ser entoados, Márcia sentiu algo que nunca havia experimentado, uma harmonia pura, vozes unidas em louvor, como se cada nota subisse direto ao céu. Ela sentou-se no fundo, envergonhada, sem saber se deveria ficar ou ir embora. Mas quando o ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, começou a ler a Bíblia, Márcia sentiu as lágrimas escorrerem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leu ele, e foi como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mãos sinceros, Dona Maria a viu e correu para abraçá-la. Márcia! Que alegria te ver aqui! Ela não teve coragem de esconder a verdade. Irmã Maria, eu estou doente, os médicos disseram que é grave. A mulher mais velha segurou suas mãos com firmeza. Então você veio ao lugar certo. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração rápida, daquelas que a gente faz por obrigação. Foi uma oração fervorosa, com várias irmãs ao redor, mãos postas, vozes quebradas pedindo misericórdia. Márcia nunca tinha visto aquilo. Gente simples, humilde, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Quando terminaram, o ancião se aproximou e disse: Irmã, Deus é poderoso. Volte na próxima reunião e traga seu testemunho de cura. Márcia saiu dali com o coração mais leve, mas ainda com dúvidas. Como Deus poderia curá-la se os médicos diziam que só a cirurgia resolveria? Porém, algo dentro dela havia mudado. Ela começou a frequentar os cultos, mesmo com as dores. Aprendeu os hinos, participou das orações, e a cada reunião, sentia uma paz que não vinha dos remédios. Até que chegou o dia do culto de testemunhos. Márcia estava sentada no seu lugar de sempre, quando o ancião anunciou: hoje vamos ter a Santa Ceia. Quem quiser participar, que examine seu coração e venha com fé. Ela nunca havia participado antes, mas naquele dia, sentiu um chamado. Enquanto o pão era partido e o suco de uva era servido, Márcia orou em silêncio: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Márcia foi dormir e, pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Pela manhã,
acordou assustada, tocando a barriga. Nada. Nenhum incômodo. Correu para o banheiro, esperando o pior, mas não houve sangramento. No domingo seguinte, ela estava de pé, diante de todos, com as mãos trêmulas segurando o microfone. Eu vim aqui hoje para dar glória a Deus, começou, a voz embargada. Os médicos disseram que eu precisava de cirurgia, que meu caso era grave. Mas os irmãos oraram por mim, e Deus me curou. Não sinto mais nada. Não tenho mais dor. O templo explodiu em glórias a Deus. Muitas irmãs choravam, e o ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isso é o poder da oração, irmãos. Deus ainda faz milagres. Márcia não precisou da cirurgia. Os exames posteriores confirmaram: o fibroma havia desaparecido. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação em seu coração. Ela e os filhos foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde as águas representaram o nascimento para uma nova vida. Hoje, Márcia ainda costura, mas agora também serve na igreja. Ajuda a preparar a Santa Ceia, visita irmãos doentes e, acima de tudo, testemunha do poder de Deus. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, diz ela, sempre que alguém pergunta sobre sua história. É confiar que Ele vai, no tempo dele. E enquanto esperamos, temos os irmãos ao nosso lado, orando, apoiando. Isso é a congregação cristã, um lugar onde a gente não está sozinho. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos simples e orações fervorosas, Márcia descobriu que os maiores milagres não são só os que curam o corpo, mas os que transformam a alma. Márcia nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um exemplo para tantos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras do salão da igreja, uma irmã nova, chamada Ana, se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, depois de descobrir que o marido a traía e que as dívidas estavam sufocando a família. Não sei mais o que fazer, irmã Márcia, confessou, segurando um lenço amassado entre os dedos. Sinto que estou afundando. Márcia reconheceu naquele desespero o mesmo vazio que já havia sentido. Sem hesitar, pegou as mãos de Ana e disse: Vem comigo. Levaram-na até a sala de oração, onde outras irmãs já estavam reunidas. Não houve sermões longos, nem palavras complicadas. Apenas mãos dadas, joelhos no chão e corações clamando a Deus. Márcia orou com uma fé que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter: Senhor, Tu que me tiraste das trevas, alcança minha irmã. Mostra a ela que não há situação que Tu não possa mudar. Nos dias seguintes, Márcia não deixou Ana sozinha. Levou-lhe um prato de comida quente, ajudou a costurar algumas peças para vender e, principalmente, a levou aos cultos. Não demorou para que Ana sentisse aquele mesmo calor no peito que Márcia descrevia, a presença de Deus. Uma noite, durante um culto de oração, Ana se levantou e, entre lágrimas, pediu perdão pelos seus pensamentos de desistir. Deus me mostrou que Ele não me abandonou, disse, enquanto as irmãs a abraçavam. Mas o milagre não parou por aí. Semanas depois, o marido de Ana, arrependido, apareceu na porta da igreja. Ele não sabia explicar direito, mas disse que uma força o havia levado até ali. O casal começou a frequentar os cultos juntos, e pouco a pouco, com muito amor e orientação dos irmãos, a família foi restaurada. As dívidas? Deus abriu portas. Um irmão ofereceu um trabalho temporário, outro doou parte da colheita de sua horta, e assim, aos poucos, a situação se normalizou. Márcia sorria ao ver tudo aquilo. Não era ela quem havia feito nada, mas Deus usará suas mãos, sua história, sua fé. Às vezes a gente acha que o milagre é só para nós, ela costumava dizer, mas Deus quer que a gente seja canal da sua graça para outros também. E assim, entre uma costura e outra, entre uma visita a um doente e um abraço a um irmão que chegava desanimado, Márcia entendia cada vez mais o propósito da congregação cristã. Não era um lugar de pessoas perfeitas, mas de almas que, como ela, haviam sido quebrantadas e depois restauradas. Ali, entre os hinos sem instrumentos e as orações sinceras, ela via vidas sendo transformadas não pela força humana, mas pelo poder de um Deus que ouve, que age e que nunca desiste de ninguém. Hoje, quando Márcia olha para trás, não vê apenas a mulher que quase desistiu da vida, mas uma família de fé que Deus lhe deu.
E quando as novas irmãs chegam com o coração partido, ela sempre repete, com os olhos brilhando: Deus não muda as coisas da noite pro dia, mas Ele muda. E enquanto a gente espera, Ele nos dá força. Aqui, a gente aprende que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. Márcia nunca imaginou que um dia estaria ali, na frente da congregação, compartilhando seu testemunho com voz firme e o coração cheio de gratidão. As mãos ainda tremiam um pouco, mas não de medo, era a emoção de saber que cada palavra sua poderia ser uma semente de esperança para alguém que, como ela um dia, se sentia sozinho no meio da multidão. Foi numa tarde de domingo, depois do culto, que a irmã Clara, uma das mais antigas da igreja, se aproximou dela com um sorriso sereno. Márcia, você já pensou em ajudar nas visitas às irmãs doentes? Às vezes, uma palavra nossa faz mais do que remédio. Ela não hesitou. Sabia bem o que era receber uma visita assim quando o mundo parecia desabar. A primeira casa que visitou foi a da irmã Rosa, uma senhora de quase 80 anos, acamada há meses depois de uma queda. O quarto era simples, com um cheiro de ervas e remédios, mas o que mais chamou a atenção de Márcia foi o olhar daquela mulher. Não havia revolta, nem desespero, apenas uma paz que ela não conseguia explicar. Eu já pedi ao Senhor que, se for da sua vontade, me levante desta cama, disse irmã Rosa, segurando a mão de Márcia com surpreendente força. Mas se não for, que ele me dê forças para glorificá-lo até aqui. Márcia saiu dali com o coração apertado. Como podia aquela mulher, tão frágil fisicamente, ter uma fé tão grande? Na semana seguinte, voltou com as irmãs para orar por ela. Desta vez, irmã Rosa pediu algo inesperado: orem para que eu possa ir ao culto novamente. Mesmo que seja só uma vez, antes de partir. As semanas passaram, e a saúde de irmã Rosa parecia piorar. Até que, numa sexta-feira, enquanto as irmãs oravam ao seu lado, algo aconteceu. Ela abriu os olhos, sentou-se na cama com um movimento que não fazia há meses e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: O Senhor me ouviu. No domingo seguinte, apoiada no braço de duas irmãs, ela entrou na congregação. Não caminhou sozinha, não ficou de pé por muito tempo, mas esteve ali no meio do povo de Deus, cantando os hinos que tanto amava. Márcia chorou sem conseguir se conter. Não era só um milagre físico, embora ele fosse real e visível. Era a certeza de que Deus não apenas ouvia, como agia no tempo certo, do jeito certo. E mais, ele usava pessoas comuns como ela, como as irmãs que visitavam irmã Rosa, como os obreiros que oravam em silêncio para fazer sua obra. Anos depois, quando perguntavam a Márcia como ela havia superado tanta dor, ela respondia com um sorriso: Não fui eu. Foi Deus, através da igreja. Aqui, a gente aprende que milagre não é só curar o corpo, é curar a alma, é ver uma família se reconstruir, é sentir que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma mão nos sustentando. E essa mão nunca solta a nossa. A vida de irmã Rosa mudou completamente depois daquele dia. O que os médicos chamavam de impossível, Deus transformou em testemunho vivo. Ela não só voltou a andar sem muletas, como passou a visitar outros enfermos, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia ela, segurando as mãos trêmulas de quem já havia perdido a fé. Muitas vezes, voltava para casa com os olhos brilhando, contando como mais uma pessoa havia aceitado Jesus após ouvir sua história. Mas o milagre não parou por aí. O marido de irmã Rosa, que por anos se afastara da igreja por causa da amargura, começou a frequentar os cultos novamente. No início, ia só para acompanhá-la, mas logo sentiu o toque do Espírito Santo. Uma noite, durante um culto de oração, ele se ajoelhou no altar e chorou como uma criança, pedindo perdão por tanta rebeldia. As irmãs que o conheciam há anos não conseguiam acreditar. Aquele homem duro, que antes mal cumprimentava os irmãos, agora abraçava os obreiros e pedia: me ensinem a servir a Deus como deve ser. Os filhos, que cresceram vendo a mãe sofrer, também foram transformados. O mais velho, que já estava envolvido com más companhias, sentiu um peso no coração ao ver a mudança do pai. Certa vez, depois de um culto jovem, ele procurou o pastor e disse: eu quero ser batizado. Não quero mais essa vida vazia. Hoje, ele é um dos jovens mais dedicados da congregação, sempre pronto a ajudar nos trabalhos da igreja. Márcia, que tanto orou por aquela família, viu seu próprio coração se encher de uma alegria que não cabia dentro dela. Deus não só havia respondido suas orações, como a usará para ser parte daquele milagre.
ela passou a entender que, na congrega, ninguém é apenas um espectador, todos são instrumentos nas mãos de Deus. E quanto mais ela se dispunha, mais o Senhor a usava. Anos se passaram, e irmã Rosa, que já foi uma mulher quebrantada pela dor, hoje é uma das colunas da igreja. Ela lidera um grupo de oração pelas famílias, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem está passando por provações. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, costuma dizer, mas Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. E quando Ele age, não há doença, não há tristeza, não há pecado que resista. Todo mês, no dia do seu aniversário de conversão, ela reúne a família e os irmãos da igreja para agradecer. Não é uma comemoração comum, é um momento de louvor, onde todos lembram como Deus restaurou o que estava perdido. E lá, entre hinos e testemunhos, sempre tem alguém que, pela primeira vez, sente o coração arder com a presença do Espírito Santo. Porque essa é a marca dos milagres na congrega, eles nunca são só para uma pessoa. São sementes que Deus planta, que crescem e dão frutos muito além do que a gente pode imaginar. E o mais lindo é saber que, enquanto houver alguém disposto a crer e a se entregar, Deus continuará escrevendo histórias assim, histórias de vidas transformadas, famílias restauradas e almas que encontram, finalmente, o verdadeiro descanso. Era uma tarde de sábado, quando o irmão José, um homem simples que trabalhava como pedreiro, chegou à igreja com o coração pesado. Ele não era de falar muito, mas naquele dia, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Há meses, ele lutava contra um vício que parecia mais forte do que sua própria vontade. Já tinha tentado parar sozinho, mas sempre recaía. Até que, naquela semana, depois de mais uma noite de angústia, ele ouviu a voz de um irmão na rádio da congrega dizendo: Deus não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesmo. Ele entrou no templo e sentou-se no último banco, como se quisesse se esconder. Mas Deus já o tinha visto. Enquanto o coral entoava "O sangue de Jesus me limpa", ele sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Era como se mãos invisíveis o abraçassem, tirando de seus ombros um fardo que carregava há anos. Quando o pastor fez o apelo, ele não resistiu. Levantou-se, trêmulo, e foi até a frente. "Eu não aguento mais, pastor. Preciso de Jesus." E ali, entre lágrimas e orações, algo sobrenatural aconteceu. Não houve gritos nem espetáculo, apenas um silêncio sagrado, como se o céu inteiro estivesse inclinado sobre aquele homem. Quando ele abriu os olhos, não sentia mais a vontade que o escravizava. Era livre. Totalmente livre. Os irmãos ao redor não precisaram de explicações. Eles sabiam. Porque já tinham visto aquilo antes, Deus agindo onde a medicina, a força de vontade e até a própria razão falhavam. O irmão José não foi o único a chorar naquela noite. Sua esposa, que há meses orava por ele em segredo, caiu de joelhos ao lado do banco, agradecendo. E seu filho mais velho, um adolescente que já começava a seguir os mesmos caminhos errados do pai, sentiu algo mexer em seu coração. Naquela hora, ele não soube explicar, mas uma voz suave lhe disse: "Você também pode ser livre." No domingo seguinte, o irmão José estava de pé, dando seu testemunho. Não com palavras bonitas, mas com a voz embargada daqueles que sabem que foram salvos por milagre. "Eu não merecia, mas Deus me deu outra chance. E se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um aqui." E assim, como um fogo que se espalha, aquele milagre tocou outras vidas. A irmã Maria, que há anos sofria com dores nas costas e já tinha sido desenganada pelos médicos, sentiu o corpo aquecer enquanto orava por José. Na mesma hora, ela se levantou e andou sem dor pela primeira vez em anos. O jovem filho do irmão José, que assistia a tudo, entregou a vida a Cristo naquela mesma noite. Porque é assim que Deus trabalha na congrega, um milagre puxa o outro, como ondas que não param de quebrar na praia. Não é coisa de homem, não é obra de método, é o Espírito Santo movendo-se entre os que creem. E o mais lindo é que, para cada história que a gente ouve, tem outras 10 que ainda não foram contadas. Histórias de mães que viram filhos voltarem para casa, de casais que quase se separaram e hoje se abraçam no altar, de pessoas que chegaram arrastando feridas e saíram dançando, porque o peso foi tirado. E tudo começa com um passo de fé. Aqui estou eu, Senhor, mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito. Porque na congrega, ninguém é esquecido. Ninguém é caso perdido.
Deus está sempre de braços abertos, esperando para fazer o que só Ele pode fazer, transformar cinzas em beleza, dor em alegria, e morte em vida. E a história continua. Todo dia, em algum lugar, alguém está descobrindo que milagres não são coisa do passado, são a marca de um Deus que ainda fala, que ainda cura, que ainda salva. E enquanto houver alguém disposto a crer, ele não vai parar. E então, no meio daquela noite que parecia sem fim, aconteceu. Era o caso de Marcos, um homem que há anos carregava uma sentença médica, sem esperança. Os exames confirmavam, os médicos balançavam a cabeça, e até os amigos, com boas intenções, já preparavam palavras de despedida. Mas na congrega, entre lágrimas e mãos estendidas, alguém orou: Senhor, se é da tua vontade, faz hoje o que só tu podes fazer. E Deus ouviu. 3 meses depois, os mesmos médicos que haviam decretado o fim agora olhavam incrédulos para os novos exames. Inexplicável, disseram. Mas Marcos sabia, não era sorte, nem coincidência. Era a mão de Deus escrevendo um novo capítulo onde o mundo só via ponto final. Ele voltou para aquele mesmo altar desta vez, não arrastando os pés, mas dançando. Não com dor, mas com um riso que só quem foi tirado do vale da sombra da morte conhece. E ali, entre abraços e lágrimas de gratidão, ele entendeu, o milagre não era só a cura do corpo, mas a restauração da alma. Porque antes de sarar as feridas, Deus havia sarado sua fé. Antes de devolver a saúde, ele o ensinou a confiar mesmo quando tudo dizia não. O verdadeiro milagre? Descobrir que, mesmo quando a gente desiste de si mesmo, ele nunca desiste da gente. Hoje, Marcos conta sua história não como um troféu, mas como um convite: se Deus fez por mim, pode fazer por você. Porque milagres não são prêmios para os perfeitos, mas provas de que, para quem crê, o impossível é só um teste de fé. E assim a história segue em cada coração que ousa acreditar, em cada voz que clama no deserto, em cada vida que se levanta das cinzas. Porque Deus não mudou. Ele ainda move montanhas, ainda seca lágrimas, ainda chama os mortos à vida. E enquanto houver alguém disposto a dar aquele primeiro passo mesmo trêmulo, mesmo com dúvidas, ele estará lá, de braços abertos, pronto a transformar sua história em um testemunho. E a pergunta que fica é: qual será o seu milagre? Comece crendo. O resto, Deus faz,